Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21, vamos encontrar a passagem que fala sobre a parábola do fermento, que diz: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Como podemos perceber, é uma parábola com poucas palavras, mas que ainda assim nos possibilita muitas reflexões. E uma delas é de Caibar Schutel, em que no livro Parábolas e Ensinos de Jesus afirmou o seguinte: Não há quem ignore o processo da panificação. Lança-se um tanto de fermento na massa de farinha, mistura-se e espera-se que fique toda levedada, para o que muito concorre o calor. Aparentemente, quem vê a massa não diz que tem fermento. Entretanto, depois de algumas horas, a própria massa levedada acusa a presença do mesmo. Assim é o reino dos céus. O homem não se pode transformar de simples ignorante em elevado e sábio de um momento para outro, como o levedo não transforma a farinha na mesma hora em que nela é posto. Aos poucos, à medida que ouve a voz dos profetas, a palavra dos emissários do alto, a inteligência do homem se vai esclarecendo e o seu espírito se transforma. Ele assimila o reino dos céus, que, à prima face, lhe pareceu um enigma, mas depois se lhe apresentou positivo, racional, lógico. Quem diria que uma só medida de fermento em 3 medidas de farinha leveda a mesma? Preciso, porém, lembrar que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem para a transformação de espíritos, é indispensável. E este calor pode traduzir-se na atividade que empregamos para o progresso que somos chamados a conquistar. Interessante a análise de Caibar, em que destaca inicialmente o processo de panificação. Confesso aos amigos que me ouvem, sou uma negação na cozinha. Mas de uma coisa eu sei, que o fermento precisa ser colocado e misturado na massa para que esta seja amassada e depois cresça. A atuação do fermento, de certa forma, é de dentro para fora. Se apenas o jogarmos em cima da massa e nada fizermos, não teremos o sucesso desejado. Mas Jesus não está falando de como a massa cresce apenas. Ele usa esse exemplo para falar do reino dos céus, que, segundo ele mesmo, está dentro de nós, assim como o fermento age na massa. O atrito que a faz crescer pode ser comparado com o nosso contato em sociedade. Sem ele, não há progresso espiritual. A lei de sociedade é uma lei divina. Não podemos ficar isolados numa ilha achando que assim iremos progredir. Do mesmo modo que um fermento, por melhor que seja, se colocado num pote e guardado no armário, não cumprirá sua função. E quando se fala em sociedade, logo pensamos nos problemas que temos que enfrentar. Sobretudo porque nem sempre concordamos com tudo o que vemos. E nem todos concordam com o que fazemos. E daí surgem as críticas, e quase sempre só se apegam ao seu aspecto prejudicial. Mas se olharmos para a sociedade, veremos que a crítica social, política e religiosa cumpriram e ainda cumprem um papel importante. Eu me refiro à crítica com o intuito de edificar uma sociedade melhor, mais justa e mais pacífica, de colaborar para o fortalecimento da democracia e de suas instituições, e para que a religião cumpra de fato seu papel, que é aproximar a criatura do Criador através do bem e do amor ao próximo. Da mesma forma, a crítica que nos fazem pessoalmente pode ser de grande utilidade, pois pode nos provocar uma reflexão em busca das respostas para a pergunta que surge: será que o outro está certo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o simples fato de pararmos para analisar já é importante no processo de evolução interna.
Esses atritos em sociedade e internamente fazem parte e são essenciais para que, assim como a massa da parábola, possamos crescer. Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.